Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graça e paz e prosperidade. Bom é o nosso Deus que nos traz aqui mais uma vez, live 12/28, a primeira da semana, terça-feira, a gente começando a semana na questão das lives, onde nós não fizemos segunda-feira, a gente não está fazendo mais live na segunda-feira, hoje terça-feira a gente começa. Moisés, boa tarde, Deus abençoe você, viu, meu querido? Deus te dê graça e paz, sempre, sempre, sempre. E hoje a gente quer trazer uma palavra para o seu coração, trazer uma palavra para te motivar, para te abraçar, para te dar mais disposição e coragem, porque a palavra de Deus ela tem esse poder na nossa vida. A palavra de Deus ela tem o poder de renovar as nossas esperanças. A palavra de Deus tem o poder de nos levar a continuar a caminhar quando tudo nos leva para parar. A palavra de Deus ela nos leva a continuar acreditando, ela nos leva a esperançar. Hoje, o tempo que a gente vive é um tempo que a gente precisa muito disso. A gente precisa demais de manter em nós a esperança de que amanhã será melhor do que hoje. Porque os dias têm sido difíceis. Os dias têm sido difíceis para todos. De alguma forma, de algum jeito, em algum momento, todos estão passando por os seus momentos de dificuldades, de lutas. E a gente precisa vencer isso. Nós precisamos vencer isso. E o apóstolo Paulo, ele é muito enfático quando ele fala no livro de Filipenses, quando ele fala sobre mantermos o nosso foco no alvo. Ele é muito enfático quando ele diz que nós precisamos prosseguir. Ele é muito enfático quando ele diz que em Cristo nós podemos todas as coisas, que Ele é o Deus que nos fortalece, Ele é o Deus que nos dá força, Ele é o Deus que nos traz esperança, Ele é o Deus que nos traz a certeza de que o amanhã será melhor do que hoje. E eu tenho certeza disso. Hoje, terça-feira, você já venceu a segunda, já foi o domingo, e hoje é terça-feira, e você está no início de tudo dessa semana. E eu quero trazer uma palavra para o seu coração que te anime. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração que te dê esperança para você continuar. Porque nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Por isso que Jesus disse que no mundo vocês terão problemas, vocês terão aflições, dificuldades. Paulo fala em Efésios do dia mau, que todos nós temos o nosso dia mau. Passamos por dias difíceis e é nessa hora que a gente precisa se apegar em Deus, é nessa hora que a gente precisa acreditar que dias melhores estão por vir, que o melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida. Já vivemos tempos bons, já vivemos tempos preciosos e essa hora nós precisamos fazer como fez e falou o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, um certo momento, ele diz assim, vamos trazer à memória. Ele fala para ele mesmo, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, ele está falando de um momento de fraqueza, ele está falando num momento de afronta, ele está falando num momento em que ele está diante de um gigante
e a luta é travada, e ele pensa em desistir, e ele pensa em parar, e ele pensa em querer voltar atrás, ele questiona um monte de coisa, onde está Deus, como muitas vezes a gente fala, onde estão as promessas de Deus, o que aconteceu com aquilo que Deus falou que ia fazer, aí nós ficamos perguntando se foi Deus mesmo que nos chamou, se estamos mesmo na direção de Deus, e a gente faz um monte de questionamento, e o profeta Jeremias também fez isso, e ele disse, ele encontrou uma solução, ele disse assim: eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe, ele decidiu que ele não ia ficar pensando no tempo da derrota. Ele decidiu que ele não ia ficar valorizando as afrontas ou o afrontador. Ele decidiu que ele não ia dar ênfase ao problema, mas ele ia olhar além disso. Ele faz como o próprio Davi faz. Ele diz assim: elevo meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Então, quando ele faz essa colocação, ele está querendo dizer: eu não desisto, eu não vou parar, eu não vou voltar atrás, eu vou trazer a memória, eu vou trazer a minha lembrança, tudo que Deus já fez por mim, tudo que Deus já colocou no meu caminho. Eu vou trazer à memória as vitórias, eu vou trazer à memória os êxitos, eu vou trazer à memória que eu passei por lutas, que eu passei por dificuldades, eu vou trazer à memória que houve dias maus na minha vida, mas o que aconteceu? Aconteceu que o Deus da minha existência, o Deus da minha vida, me deu vitória, e até aqui ele me ajudou. Então, a minha proposta para você nessa terça-feira é essa. Se você estiver pensando em parar, se você estiver cansado, cansada, se você estiver desanimado, desanimada por algum motivo, seja ele o mais terrível que for, eu quero te aconselhar hoje a trazer à memória o que Deus já fez por você. Traga à memória quando você pensou que não ia dar certo e acabou dando certo. Traga à memória aquela situação que você já tinha como certa a derrota, mas você cantou o hino da vitória. Traga à sua memória quando todos se levantaram contra você, quando todos se levantaram para ver a sua derrota, mas tiveram que aplaudir a sua vitória. Traga à memória essas coisas, porque isso nos traz esperança, isso nos traz alegria, isso nos traz confiança de que dias melhores virão. Eu estava lendo, meditando numa passagem tão emblemática e tão forte que se passa com Jesus no jardim do Getsêmani. Um dos momentos talvez mais difíceis para Jesus, porque ele estava orando e ele estava falando com o Pai, e ele sabia o que iria acontecer com ele, e ele sabia o porquê de tudo aquilo. E ele foi para o Monte das Oliveiras, junto com alguns discípulos, e Jesus começa a orar.
Jesus começa a falar com o Pai. E, num certo momento, Jesus vai para um canto assim, sozinho, e ele sente medo. Jesus sente medo naquele momento. Jesus, ele percebeu o tamanho do desafio que ele precisava enfrentar e que ele tinha se disposto a enfrentar aquilo. E ele, na sua oração, no seu clamor, ele ora a Deus. Ele fala com o Pai. E a vontade de Jesus, o texto expressa, é que a vontade do coração de Jesus, digamos assim, a vontade da carne, da pessoa de Jesus, como homem, porque ele era humano, como eu e você, com sangue correndo nas veias, com a fragilidade do medo, com a fragilidade da dor, com a fragilidade dos sentimentos. E Jesus, nesse momento, o homem que era, ele sentiu medo. E ele quis desistir. Ele quis desistir, sim. Talvez você diga assim, não, pastor, não pode, Jesus nunca desistiria. Não, eu não estou dizendo que ele desistiu, eu estou falando que veio ao coração dele o desejo de desistir. O desejo de voltar atrás, de parar com aquilo. E quantas vezes nas nossas vidas já tivemos esses desejos? Quantas vezes nós desejamos desistir? Quantas vezes nós nos propomos a fazer algo? E lá na frente a gente se arrepende disso. A gente diz, por que eu me propus a fazer isso? Quantas vezes nós aceitamos desafios e no meio do caminho a gente fica pensando, por que eu fiz isso? O que me levou a fazer isso? E dá um arrependimento. E dá uma vontade de desistir, de jogar tudo e voltar. E Jesus teve esse desejo também. Foi por isso que ele orou ao Pai e disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, Senhor, Pai, eu estou com medo. Pai, eu estou assustado com isso. Será que tem um jeito da gente escapar disso? Será que tem um jeito da gente continuar sem eu ter que passar por esse momento, por esse flagelo, por esse momento da cruz? E Jesus pediu isso ao Pai. Ele pediu, ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Quantas vezes, meus amados, minhas amadas, queridos e queridas, nós falamos, Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso? Senhor, por que o Senhor não passou esse cálice? Por que eu tive que enfrentar essa traição? Por que eu tive que enfrentar esse desafeto? Senhor, por que eu tive que enfrentar essa luta, essa enfermidade muitas vezes? Senhor, por que eu tive que enfrentar essa situação? E a gente fica perguntando para a gente mesmo, por que, Senhor, eu tive que passar por isso? Por que o Senhor não passou de mim esse cálice? Por que eu tive que beber esse cálice? Muitas vezes cálice amargo. Por que eu tive que passar por essa afronta?
Por que eu tive que passar por esse momento de medo? Por que eu tive que passar por essa, volto a dizer, por essa traição, por esse momento de traição? Por que eu tive que passar por isso, Senhor? Se o Senhor sabe tudo e é onisciente e é onipresente, sabe todas as coisas, se o Senhor sabe exatamente o que vai acontecer daqui a 30 segundos na minha vida, daqui a 1 segundo na minha vida, se o Senhor sabia, por que o Senhor não me desviou daquele caminho? Talvez José, ele deve ter se perguntado quando ele estava na prisão durante muitas vezes, Senhor, por que eu tive que ser traído pelos meus irmãos? Por que eu tive que ser vendido por aqueles que eu tanto amava, que comiam na minha mesa? Por que, Senhor? Por que eu tive que passar por esse momento de calúnia? Por que aquela mulher que eu servia ao marido dela? Por que aquela mulher que eu cuidava da casa dela e do seu marido, cuidava de tudo, e tudo que eu colocava a mão prosperava? Por que essa mulher me caluniou? Senhor, por que eu tive que parar aqui na prisão? Por que eu fui esquecido por aquele que eu discerni o sonho dele? Pedi para ele, quando chegasse diante de Faraó, lembrasse de mim. Por que ele me esqueceu, Senhor? Sabe, querido, quantas coisas a gente fica perguntando por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? E Jesus também disse, Senhor, se possível for, não deixa eu passar por esse negócio, não. Não deixa eu passar por essa prova. Mas deixa eu dizer algo para você. Por mais difícil que seja a gente entender essas coisas, por mais complicado que seja para o nosso coração aceitar isso, há coisas no processo de crescimento, há fases no processo de crescimento que nós não vamos escapar delas. Não vamos escapar. Faz parte do crescimento. Não é uma questão de você querer ou não. Não é uma questão de ser justo, de ser errado, de ser sofrimento ou ser isso, aquilo. Não. Faz parte do processo. Faz parte da história. Faz parte da vida. Faz parte. E se Deus tem um negócio com você e você tem um negócio com Deus, se você faz um propósito diante de Deus, fique sabendo que nesse processo haverá os momentos bons, mas haverá os dias maus. Não tem como a gente fugir disso. Se você vai fazer uma viagem de carro, vai ter os momentos agradabilíssimos, mas vai ter o momento do cansaço, vai ter o momento do desânimo, vai ter o momento até do arrependimento de ter começado aquilo. Mas quando chegar lá, quando você atingir o alvo, você vai dizer assim, valeu a pena. Porque deixa eu dizer para você, o crescimento acontece no processo, não quando você chega no destino. Às vezes, a alegria do destino é muito menor do que o prazer do caminho. Muitas vezes, nós estamos tão ansiosos pela chegada, pelo êxito da chegada, mas aquilo ali passa tão rápido. Já o caminho, já a alegria do caminho, o êxito que a gente conquista em vencer obstáculos, um a um, é o que faz da nossa vida algo interessante e que agrada a Deus.
Então, quando Jesus faz essa oração aqui no capítulo 22 de Lucas, a partir do verso de número 39, uma conversa que Jesus tem com Deus, já muito próximo dele ir para a cruz. Ele pede ao Senhor: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas sabe o que acontece? Acontece que ele olha para dentro de si mesmo e diz: todavia, seja feita a sua vontade. Sabe o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer: Senhor, eu estou com vontade de parar, mas o desejo de te obedecer é maior. Senhor, eu estou com desejo de desistir, mas a vontade de cumprir aquilo que eu prometi ao Senhor é maior. Senhor, eu estou com vontade de voltar atrás, porque eu estou cansado, estou com medo, não vejo ninguém do meu lado, até os que eu chamei para orar comigo já dormiram. Mas o meu desejo de cumprir os teus propósitos, os teus desejos, os teus desígnios é muito maior do que o desejo de desistir, do que a vontade de voltar atrás, do que o sentimento de abandono, do que o sentimento de não ter quem esteja ao meu lado. Esse sentimento não é maior do que o sentimento de saber que o Senhor está comigo e de que é propósito teu me fortalecer, me capacitar, me honrar para que eu possa cumprir o teu destino na minha vida. Hoje eu quero dizer para você: não é pecado ter momentos de desânimo. Não é pecado ter desejo de desistir. Não é pecado ter um sentimento de por que eu comecei isso. Não, não é pecado, não é errado. Você é humano. Você tem sangue correndo nas veias. Mas eu quero te dar um conselho. Não desista. Não desanime a ponto de parar. Faça disso tudo forças. Encontre forças onde não tem. Mas permaneça. Porque, todavia, é melhor que nós façamos a vontade de Deus. É melhor a gente chegar lá na frente dizendo assim: olha, foi difícil. Olha, eu sofri. Mas você ter uma história para contar, do que você chegar dizendo: desisti. Não consegui. Porque a verdadeira derrota, meu querido, não é quando a gente perde alguma coisa. A verdadeira derrota é quando a gente desiste de algo. Esta é a verdadeira derrota. Você sabe por que Satanás não suportou enfrentar a Jesus, além dele ser o Filho de Deus, o Deus Altíssimo? É porque ele viu em Jesus uma disposição de cumprir a vontade de Deus, de contar a história. Eu venci. Sabe, Jesus pode mostrar para mim e para você hoje as marcas. Ele pode mostrar para Tomé as marcas nas mãos de uma batalha, de uma vitória que ele alcançou, mas que teve um processo. E durante esse processo, ele cresceu.
Sabe, eu gosto da história de Davi, como eu gosto da história de grandes outros homens da Bíblia. Mas eu gosto da história de Davi, porque Davi foi um cara que passou pelo processo. Ele disse, se Deus tem algo comigo, eu vou para cima. Tinha hora que ele errava, tinha hora que ele desanimava, tinha hora que ele se sentia cansado. Ele dizia, por que te abates a minha alma? Oh, minha alma. Mas ao mesmo tempo ele dizia, creia em Deus, confia no Senhor, porque nós ainda o louvaremos. Amém? Então eu quero orar com você hoje aqui, que talvez esteja cansado, cansada, esteja pensando, será que Deus se agrada disso? Deus, Ele conhece o seu coração. Ele sabe do teu choro. Ele está com você no seu cansaço. Ele está com você nos seus momentos em que você se sente desamparado, desamparada. Ele está com você quando você passa por aquele momento em que você se sente rejeitado, rejeitada. Ele está com você. E talvez você esteja dizendo, Senhor, me tira disso. E ele diz assim, o que eu tenho para você lá na frente vai fazer você esquecer tudo isso. E isso vai se transformar numa história, num testemunho do que eu fiz com você, por você e através de você. Você sabe qual é o melhor momento para nós? É quando a gente pode contar uma história de vitória. Sabe quando eu posso contar para alguém, dizer, olha, eu tive uma embolia pulmonar dupla. As duas veias do meu pulmão ou dos meus pulmões estavam bloqueadas. Fui para a UTI. Fiquei em observação, porque os médicos achavam que a qualquer momento eu poderia partir. Mas hoje pela manhã eu estava me recordando disso. Eu na UTI, do lado de pessoas gemendo, outras gritando, e infelizmente outras morrendo. Eu estava lúcido, sem sentir nenhuma dor, lendo a minha Bíblia, lendo o meu livro, conversando com as enfermeiras, com os enfermeiros, com os profissionais da saúde, recebendo a visita da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos. E hoje eu posso contar essa história. Que passei pelo vale da sombra e da morte, mas o Senhor me deu vitória. E eu poderia estar dizendo aqui, Senhor, por que o Senhor me deixou passar por isso? Por que o Senhor me deixou passar por isso? Não, não é porque o Senhor me deixou passar por isso, mas é, Senhor, obrigado por ter passado comigo por tudo isso. Obrigado, Senhor, porque eu pude dar um testemunho. Obrigado, Senhor, porque as pessoas viram. Uma médica pôde reconhecer o Senhor. Uma médica pôde dizer assim, agora eu entendo por que Deus me colocou aqui. E eu posso contar isso.
Se eu não tivesse passado, eu não tinha história para contar. Mas o Senhor nos diz que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, que nós somos carta viva, testemunha do seu poder. Pai, no nome de Jesus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que em nenhum momento desistiu, mesmo quando pensou, mesmo quando sentiu, não desistiu, porque tu estava com ele. Ele sabia que o Senhor não o deixaria, ele sabia que o Senhor não o abandonaria e que o Senhor tinha um propósito por causa desse processo. E por Jesus não ter desistido, hoje nós podemos estar aqui com a certeza da salvação, com a certeza de não estarmos só. Nos nossos piores momentos, o Senhor tem sido o nosso melhor. Nos nossos piores momentos, o Senhor tem sido o nosso melhor momento. E nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te louvamos por isso. Eu quero pedir que o Senhor continue abençoando cada homem, cada mulher, cada família que está comigo, Senhor, nessa live, neste momento. Que está me ouvindo, Senhor, num outro momento. Que talvez essa pessoa já pensou muitas vezes em desistir, em voltar atrás, ou até essa pessoa desistiu. Eu quero orar hoje e pedir, Senhor, traz essa pessoa de volta. Traz essa pessoa que está desistindo. Traz essa pessoa que está pendurando os instrumentos no salgueiro porque perdeu a alegria, perdeu a confiança, perdeu a esperança. Senhor, traz a esperança de volta. Traz a alegria de volta. Assim como o Senhor fez com o Cristo. Assim como o Senhor fez com o Cristo. Esse homem e essa mulher que desistiu possa dizer, Senhor, estou de volta, esperançado no Senhor. Assim como o filho pródigo, que um dia decidiu ir embora, mas no outro tempo ele disse, não, o meu lugar é na casa do Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço pela tua graça, traz de volta aqueles que se perderam. Aqueles que perderam a esperança e a alegria. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente. A graça e a paz do Senhor esteja com você. Tenha uma tarde assim extraordinária. E se você pensar em desistir, traga à memória aquilo que lhe traz esperança. Quando você pensar em parar, lembre-se, Jesus também teve desejo de parar, mas ele preferiu fazer a vontade de Deus. Não tem problema querer desistir. Não tem problema ter medo. Só não podemos ser vencidos por eles, por esses sentimentos. Amém? Beijo enorme. A graça e a paz do Eterno esteja sobre a sua vida. Vamos fazer aqui um print. Beijo no coração de vocês. Amanhã, quarta-feira, noite do encontro. Noite do encontro. E a gente vai estar aqui. Amém? Vamos ver. Eu quero ver se amanhã eu consigo fazer uma live. Vou ficar na expectativa. Fica na expectativa. Correndo tudo certinho. A gente vem aqui falar um pouco do amor de Cristo novamente. E à noite a gente se encontra, né, com a comunidade, se encontra com os irmãos, nos alegramos para a glória de Deus Pai. Hein? Paz e prosperidade, que as bênçãos
nossas vidas. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.